Olá a todos. Inicialmente, eu gostaria de agradecer a DI Brasil pelo convite. Para mim é uma honra poder participar desse evento extremamente importante para todas aquelas pessoas envolvidas com a causa. Então, parabenizo tanto a DI Brasil quanto as associações estaduais por essa bela iniciativa. Bem, o tema que irei trabalhar hoje será sobre as evidências atuais da terapia nutricional nas doenças inflamatórias intestinais e o potencial conflito de interesse. Os principais aspectos que serão trabalhados vai ser sobre a terapia nutricional, as definições, as possíveis indicações de terapia nutricional nas DIs, quais as evidências atuais relacionadas com a suplementação nutricional oral, nutrição interal exclusiva, um protocolo que está sendo aí trabalhado, além de nutrientes imunomoduladores e probióticos. O que é terapia nutricional? Bem, nada mais é do que um conjunto de procedimentos que tem como principal objetivo manter ou recuperar o estado nutricional, seja por meio da via oral, enteral ou parenteral. Vale destacar que a terapia nutricional ela pode ser aplicada tanto no ambiente hospitalar, como no ambiente domiciliar ou ambulatorial. A via oral normalmente é utilizado alimentos naturais ou então suplemento nutricional oral aí associado com o consumo desses alimentos. Na via interal pode ser utilizado tanto sonda como também gastrostomia. Gastrostomia é o médico ele faz um pequeno orifício na cavidade abdominal para que possa ser feito introduzido um tubo e conectado, né, ao estômago para que o alimento ele caia diretamente nessa região que é o estômago. Por último, temos a via parenteral, que é diferente da via oral e a via enteral por não precisar do trato gastrointestinal, ou seja, não precisa aí do processo digestivo, né, do processo absortivo. Então, o nutriente ele entra diretamente na corrente sanguínea. E por isso que deve estar na sua forma totalmente digerida, por exemplo, composta por glicose, aminoácidos, ácidos graxos e vitaminas e minerais. A nutrição parenteral pode ser tanto a nutrição parenteral central, se for colocada numa veia de grande calibre, ou a veia parenteral periférica, que é na região aí do braço, onde existe uma veia de menor calibre. A via oral e a via interal é importante ressaltar que são vias mais fisiológicas, e isso é importante porque mantém a funcionalidade do trato gastrointestinal. A partir do momento que passa alimento pelo trato gastrointestinal, eu consigo manter as funções normais, as funções imunológicas adequadas, a função de barreira do trato gastrointestinal, aquela barreira que fica na mucosa, impedindo que agentes nocivos, micro-organismos, aí passem essa barreira e acabem ocasionando algumas complicações. Bem, a junção da via oral e da via interal, a gente denomina aí como terapia nutricional interal, e a via parenteral, pelo fato de não utilizar o trato gastrointestinal, acaba aí que pode estar associada a algumas complicações, por isso que ela só é indicada em último caso, quando a via oral ou a via interal não é possível. Então, a prioridade é a via oral, depois a via interal e, em último caso, a via parenteral. Aqui nessa aula não vou trabalhar sobre nutrição parenteral, somente a nutrição oral ou interal. Quais os profissionais envolvidos? Então, de acordo com a resolução publicada pela Agência Nacional de Vigilância Sanitária, deve haver uma equipe mínima no hospital, constituído por médico, nutricionista, enfermeiro, farmacêutico, mas outros profissionais são muito importantes, como psicólogos, fisioterapeutas e fonoaudiólogos. Essa equipe mínima só explicando melhor, que deve estar presente no hospital, sendo que tanto a nível ambulatorial quanto a nível domiciliar pode ser instituído aí a terapia nutricional. Quando é indicada a terapia nutricional? Nas doenças inflamatórias intestinais. Bem, todo mundo já deve imaginar que existem a presença de várias complicações, seja a presença de sintomas,
o processo inflamatório por si só acaba reduzindo o apetite, e aí a questão do uso de alguns medicamentos acaba influenciando no apetite, e aí o paciente acaba reduzindo a ingestão alimentar, e essa redução às vezes é muito grave, fazendo aí que o paciente perca peso, perca reservas corporais de gordura, de massa muscular, e pode estar associado a algumas complicações. Além disso, outra indicação da terapia nutricional é naqueles casos de pacientes que já tenham algum quadro de desnutrição instalada ou a presença de risco nutricional. Então, nesses casos, deve ser instituído o mais precocemente possível a terapia nutricional para que não haja um agravamento ou uma piora do estado nutricional. Além disso, temos uma outra indicação de nutrição, de terapia nutricional, seria nos casos de doenças de Crohn, com o objetivo de promover a remissão. Quais são os principais objetivos? Bem, auxiliar na manutenção ou recuperação do estado nutricional, além de reduzir as chances de complicações, tanto no pré quanto no pós-operatório, e oferecer melhor qualidade de vida. Quais as atuais evidências? Eu trago aqui em destaque as diretrizes ou guidelines da ESPEN, que é a Sociedade Europeia de Nutrição Clínica e Metabolismo. Então, todo profissional nutricionista deve acessar esse link, né, ou qualquer outra pessoa que queira conhecer. Existe lá as diversas diretrizes de outras situações clínicas que devem ter conhecimento. E aí, aproveitando, eu trago o último guideline publicado pela ESPEN, publicado agora em 2020, que fala sobre as condutas indicadas nas doenças inflamatórias intestinais. Uma das recomendações fala sobre a importância da utilização ou da indicação de suplemento nutricional oral, principalmente naqueles casos em que o paciente esteja em risco nutricional ou com desnutrição, naqueles casos em que há uma perda de peso muito importante, aqueles casos que o paciente ele praticamente não consegue consumir mais nenhum alimento, então tem que ser avaliado precocemente, né, pelo profissional nutricionista. Uma outra recomendação diz que, se caso a alimentação oral não for suficiente ou se não for possível, deve ser indicada a nutrição interal, e se nenhum e nem outro for possível, deve ser indicada a nutrição parenteral. Uma atenção aqui, gostaria de reforçar que tem muitas pessoas utilizando a suplementação nutricional de forma indevida, então só deve ser consumido com a devida orientação do nutricionista ou médico que tem experiência em nutrição, voltado aí em relação às doenças inflamatórias intestinais. Então tem que ter muito cuidado para que esse uso desenfreado não acabe causando complicações renais, hepáticas, e aí já seria outro problema. Será que tem como promover a remissão da doença inflamatória intestinal por meio da terapia nutricional? Por que eu fiz essa pergunta? Pensando no seguinte, que o que é mais comum é a indução da remissão pelo uso de medicamentos. Mas o que a nutrição, será que a nutrição ela pode ajudar nesse processo de induzir a remissão? Bem, de acordo com a ESPEN, existe uma recomendação de que o uso da nutrição interal exclusiva, né, a indicação, ela é eficaz e é recomendada como a primeira linha de tratamento para induzir remissão em crianças e adolescentes que tenham doença de Crohn ativa aguda. Inclusive, ela é mais indicada do que o uso de corticosteroide, porque o uso de corticoide nessa população específica está associado com decréscimo, né, uma dificuldade de manter o crescimento normal e outros problemas nutricionais. Gostaria de reforçar que essa recomendação ela pode ser feita em indivíduos adultos, entretanto, as evidências elas são mais fortes na prática pediátrica, nesse grupo pediátrico. E aqui eu trago essa definição. Então, o que seria nutrição interal exclusiva? É justamente quando
existe uma substituição total dos alimentos por uma fórmula interal durante um certo período de tempo definido. Já a nutrição interal parcial é quando ocorre uma substituição parcial de alimentos, né, por uma fórmula industrializada durante um período de tempo. E aí, além dessa terapia medicamentosa, que é já bem conhecida, e da nutrição interal exclusiva, será que existe alguma outra indicação que tenha sido aí trabalhado nesses últimos anos, especificamente para aqueles com doença de Crohn? Então, existe esse protocolo que se chama dieta de exclusão da doença de Crohn, associado à nutrição interal parcial. Bem, gostaria de primeiro explicar sobre essa dieta de exclusão que foi instituída por Ari Levine, que é um pesquisador renomado, ele é um gastroenterologista pediátrico, que traz a hipótese dessa dieta. Afirma que essa teoria está associada com a possível eliminação, né, desses alimentos, no caso, uma exclusão mesmo, de alimentos que têm um potencial, que tem uma associação em estar ativando o processo inflamatório, ou seja, aqueles indivíduos que fazem a exclusão desses alimentos com poder, né, teoricamente associado aí ao processo inflamatório, possa ser que tenham essa melhora da inflamação no intestino. Faço aqui uma ressalva que esses estudos que falam sobre essa dieta de exclusão são estudos experimentais, são estudos feitos em animais. Ainda não tem estudos feitos em humanos para comprovar essa hipótese. E aí traz uma lista de alimentos que é recomendado excluir, como margarina. Aqui só são alguns exemplos: doces, vários produtos industrializados, carnes processadas ou defumadas, produtos lácteos e alimentos com glúten. E no protocolo, ele orienta fazer a exclusão durante 6 semanas, 50% deve ser feita uma dieta de exclusão, 50% do ofertado, e o restante deve ser complementado com a nutrição interal parcial. Na fase 2, permanece o mesmo período de tempo, sendo que a oferta é utilizado principalmente por meio da dieta de exclusão, né, a oferta calórica que eu estou me referindo, e o restante, 25%, é oferecido por meio da nutrição interal parcial, além da reintrodução de alguns alimentos. Na fase 3, é uma fase de manutenção, ela é parecida com a fase 2, no caso, mantém aí o mesmo percentual, a diferença é que deve ser estimulada a reintrodução de alimentos que eram proibidos. Quais as evidências sobre esse protocolo? De acordo com a ESPEN, dietas de exclusão não podem ser recomendadas para obter remissão na doença de Crohn ativa, mesmo que o paciente sofra de intolerâncias individuais. Bem, então a ESPEN afirma que em relação ao que já tem sido publicado, se eu não me engano até 2016, não existem evidências suficientes para poder indicar isso na prática clínica. Então, são necessários mais estudos para que possa ser afirmado. E faz uma ressalva aqui ao final, que a investigação sistemática não revelou evidências de que dietas de exclusão sejam perigosas quando aplicadas sob supervisão médica. Então, é sempre o cuidado que eu afirmo em relação a qualquer tipo de conduta. Deve ser bem avaliado pela equipe que tem experiência nas doenças inflamatórias intestinais. E aqui esse artigo fala justamente, foi publicado em 2019, faz uma análise, né, na verdade, uma intervenção dessa dieta de exclusão para doenças de Crohn associada à nutrição interal parcial. Então, o que eles tiveram como objetivo? Comparar a tolerância e eficácia na indução e sustentação da remissão da doença de Crohn naqueles pacientes, no caso crianças, que estavam livres de corticosteroide. Então, foi separado em 2 grupos. O grupo 1 utilizou a dieta de exclusão da doença de Crohn associada à nutrição interal parcial, e o grupo 2 utilizou a nutrição interal exclusiva e, em seguida, foi aí indicada a nutrição interal parcial.
e sendo que na nutrição integral parcial foi oferecido, né, foi entregue uma fórmula polimérica enriquecida com TGF-beta2. E aí, ao final de 12 semanas, o que foi que eles encontraram? Que tanto no grupo 1 quanto no grupo 2, as crianças toleraram bem a dieta e que conseguiram entrar, a maioria das crianças conseguiram entrar em remissão. Eles concluem dizendo que ambas as dietas foram eficazes na indução da remissão, entretanto, afirmam que o protocolo que utiliza a dieta de exclusão associada à nutrição integral parcial foi melhor tolerado do que a nutrição integral exclusiva, né, em crianças com doenças de Crohn, e que, além disso, esse protocolo produziu mudanças na diversidade de bactérias intestinais, podendo aí ser um ponto positivo, né, associado à remissão da doença. E esses dados apoiam o uso desse protocolo para induzir a remissão em crianças com doenças de Crohn. Traz como algumas limitações que a calprotectina foi avaliada em 12 laboratórios, a calprotectina é um marcador inflamatório, e outra limitação seria justamente não terem conseguido confirmar a remissão por meio da avaliação endoscópica, por conta de não ser, né, rotina do centro pediátrico. Então, na verdade, eles conseguiram afirmar a remissão endoscópica pelo uso de alguns exames laboratoriais e também utilizando o índice de atividade da doença focada aí na população pediátrica. E aí eu trago algumas considerações desse protocolo que deve ser bastante explicado, tá? Então, esse foi um estudo promissor, entretanto, mais estudos são necessários a fim de comparar essa fórmula que foi utilizada na nutrição integral parcial nesse estudo com outros tipos de fórmulas para que possa afirmar que são superiores, né, que essa fórmula que tem esse TGF-beta2 seja superior e tenha melhor custo-benefício em relação a outros tipos de fórmulas e na indução da remissão. E aqui eu chamo a atenção que a lista de alimentos utilizadas no estudo é grande. Dessa forma, cabe a avaliação e adaptação de cada profissional nutricionista de forma individualizada para não prejudicar o estado nutricional do paciente. Bem, é muito importante deixar claro que tem muitos alimentos presentes nessa lista, tem alguns alimentos que são importantes para manter o adequado estado nutricional, como produtos lácteos, né, a questão do leite, do iogurte, de queijos, além de alimentos que têm glúten, que têm um importante valor calórico, além de outros nutrientes presentes. Então, o profissional nutricionista ele deve avaliar com muita cautela, além de toda a equipe, o médico, deve avaliar a necessidade de fazer uma exclusão tão grande em relação a esse protocolo. Então, cada unidade, cada profissional deve avaliar com muito carinho em relação a isso. E aqui eu repito que os estudos ainda não são claros quanto à afirmação de que alguns alimentos ou substâncias sejam inflamatórios. São necessários estudos bem desenhados que sejam realizados em humanos. Além disso, o estudo ele não deixa claro sobre quais realmente são esses alimentos que foram excluídos da dieta das crianças que participaram, né, do estudo. O protocolo ele pode ser uma alternativa para pacientes que não estão conseguindo a remissão por meio de medicamento e por nutrição integral exclusiva. Pode ser feito aí em qualquer idade, mas que tem que ter uma atenção em relação a possíveis complicações que podem estar associadas aí com a exclusão de muitos alimentos. Caso esse protocolo seja aplicado, deve ser avaliado cuidadosamente pela equipe de profissionais, podendo ser necessária alguma adaptação para que seja viável a realização do mesmo. E os suplementos imunomoduladores, o que tem sobre esses suplementos que está sendo aí bem divulgado? E aí eu trago sobre o ômega 3 e a glutamina, não sei se aqui todos
sabem o que é ômega 3. Eu sei que está na moda. Eu sei que muita gente fala, talvez fale e nem sabe o que exatamente tem a função. No caso do ômega 3, o que teoricamente pode estar associado? Um efeito antioxidante e anti-inflamatório. O ômega 3 é um tipo de gordura poliinsaturada, é um tipo de gordura essencial que nosso corpo não produz. Então, ele deve ser consumido, né, por meio dos alimentos ou por meio de suplementação. Então, de acordo com alguns estudos, traz que tem esse efeito antioxidante, anti-inflamatório e reduz a ação de algumas citocinas pró-inflamatórias, ou seja, aquelas citocinas que aumentam o processo inflamatório. E a glutamina tem sido relacionado como um potencial imunomodulador, é um aminoácido que ele na maioria das vezes ele não é essencial, mas que pode se tornar essencial no organismo, é um dos principais aminoácidos presentes em nosso corpo humano. Ele serve de fonte de energia para as células intestinais, né, para os enterócitos, que são as células que ficam na mucosa, e pode estar relacionado com a manutenção da estrutura intestinal, além do metabolismo e funções intestinais adequados, onde nas doenças, né, que pode acabar comprometendo essa oferta de glutamina. E esses efeitos, eles são observados em pacientes com doença inflamatória intestinal. Essa é a grande questão que deve ser feita, tá? O que diz a ESPEN diz o seguinte, que formulações ou substratos específicos, por exemplo, glutamina, ácidos graxos ômega 3, não são recomendados no uso de nutrição enteral ou nutrição parenteral em pacientes com doença inflamatória intestinal. Seja doença de Crohn ou seja retocolite, não deve ser recomendado, não deve ser prescrito. Ou seja, aquele paciente, aquele portador que está utilizando ômega 3 com essa indicação ou glutamina para que melhore o processo inflamatório, estão jogando dinheiro fora, tá? Então, muito cuidado com o uso desses suplementos e discuta, né, com o seu profissional, com o nutricionista, a indicação, porque realmente, de acordo com as evidências, não tem indicação do uso dessa suplementação. Você pode estar garantindo o consumo de ômega 3 por meio da alimentação mesmo, mas o suplemento em si ele não traz respostas. Inclusive, o uso do ômega 3, na verdade, como suplemento, está associado com a presença de alguns efeitos colaterais, como alguns desconfortos abdominais, por exemplo. E aí eu trago sobre o probiótico. Não sei se aqui todo mundo sabe o que quer dizer probiótico. Probiótico nada mais é do que micro-organismos vivos administrados no caso, administradas em quantidades adequadas, podem conferir aí benefícios à saúde do hospedeiro. Então, é um tipo de bactéria que diz ser benéfica, né, e que, se utilizada em quantidades adequadas, acabam trazendo alguns benefícios. E aí, a teoria é o seguinte, né, que pessoas com doenças inflamatórias intestinais possuem menor diversidade de micro-organismos. Isso aí já está muito claro na literatura. Ou seja, existe uma alteração, uma redução dessa diversidade de micro-organismos, seja bactérias, dentre outros aí micro-organismos. Existe, isso aí já está mais do que claro. E, teoricamente, o que se pensava era que o uso de probiótico poderia trazer benefícios ao portador de doença inflamatória intestinal. Aí eu pergunto a vocês, será realmente que isso acontece? Então, de acordo com a ESPEN, a terapia probiótica usando Lactobacillus reuteri ou VSL3, mas não necessariamente outros probióticos, podem ser considerada para uso em pacientes com retocolite ulcerativa, está ali escrito UC, quer dizer que é retocolite ulcerativa de leve a moderada para a indução de remissão. Então, observe que são as únicas recomendações específicas para pacientes com retocolite ulcerativa, sendo que o VSL3 ele não é disponibilizado aqui no Brasil, tá? Na segunda recomendação, diz que probióticos não devem ser usados para o tratamento da doença de Crohn ativa, tá? Então,
fazendo aqui uma ressalva, chamando a atenção, na verdade, que o uso do probiótico está muito comum, tá? E está sendo realmente utilizado como se fosse água, então deve ter uma atenção muito grande com isso, e o profissional deve avaliar cada caso, tá? Tem que ter muito cuidado, porque de acordo com alguns dados e relatos, o uso de probiótico ele pode estar também associado com algumas complicações em pessoas que são imunocomprometidas, que têm a imunidade debilitada, né, que tem uma redução da imunidade e que o uso do probiótico pode levar a complicações. Então, realmente tem que ter muito cuidado e desestimulado esse uso desenfreado, esse uso aí constante de probiótico como se fosse, né, a luz de todos os problemas, tá? Então tem que ter muita cautela e ser discutido cada caso individualmente. E aí eu trago algumas considerações finais em relação à importância da nutrição nas doenças inflamatórias intestinais, que ela está presente tanto como fator de risco, como fator de proteção, por exemplo, o aleitamento materno aí, também está presente na avaliação do estado nutricional e também no tratamento, como vocês viram hoje. A nutrição, assim como o tratamento médico e cirúrgico, é essencial para o sucesso terapêutico das doenças inflamatórias intestinais. Bem, aqui é o seguinte, é muito claro que o paciente que tem um estado nutricional comprometido, que tenha deficiências de proteína, que tenha baixas reservas corporais, que tenha deficiências de micronutrientes, isso está muito claro que está associado, né, que está associado ao processo de desenvolver várias complicações, inclusive complicações associadas ao procedimento cirúrgico, a uma terapia medicamentosa inadequada. Então, o estado nutricional é muito importante e influencia muito no tratamento. E aí a escolha da melhor terapia nutricional deve ser discutida com a equipe multidisciplinar, com experiência em doença inflamatória intestinal, e o nutricionista ele é essencial nesse processo. Agradeço novamente a oportunidade de poder discutir sobre esse assunto. E aí, obrigada a todos, um forte abraço, até a próxima.